No vídeo de hoje eu vou te ensinar a calcular o preço teto de fundos imobiliários. Se você quer investir em um fundo imobiliário, mas não sabe como descobrir o seu preço justo, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um dos modelos que geralmente os investidores mais utilizam para descobrir o preço teto de uma ação ou de um fundo imobiliário, no caso que nós vamos falar hoje, e consequentemente você pode utilizar. E também vou falar algumas coisas que na minha visão devem ser levadas em consideração na hora de você calcular o seu preço teto também. Se você não me conhece, eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo, se você ainda não é inscrito do canal, ao canal Mente de Milhão. O método mais utilizado para quem gosta de calcular, para quem busca calcular o seu preço teto, ou seja, aquele preço máximo que eu posso pagar por um ativo, seja uma ação ou um fundo imobiliário, um dos métodos mais comuns é o modelo de Gordon, que é um modelo desenvolvido por um investidor, no caso o próprio Gordon, há muito tempo, onde ele leva em consideração uma taxa de crescimento, os dividendos que você deseja receber em um determinado período de uma ação e consequentemente também de um fundo imobiliário, e também uma taxa de crescimento do mesmo preço, né? E consequentemente essa pequena equação traz o valor intrínseco que você pode ou não pagar por uma ação ou por um fundo imobiliário. Eu já fiz um resumo disso tudo e vou explicar um pouco melhor para vocês a partir de agora de como que você chega a este valor intrínseco, que é nada mais do que um valor justo do que você pode ou não pagar sobre um fundo imobiliário, para que você calcule também, consequentemente também vou falar algumas coisas que na minha visão, claro, todo método de avaliação também existe sua falha, existe algo que fica um pouco fora talvez da realidade, e isso também deve ser levado em consideração. Afinal, não existe fórmula mágica para nada nesse mundo. Não existe uma forma 100% ou 1000% assertiva de nada, né? O modelo de Gordon, assim como outros modelos de análise, também possui as suas pendências, as suas falhas, digamos assim, que deixam o investidor muitas vezes um pouco confuso. Mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês a partir de agora o que eu quero dizer, né? O que eu quero explicar a respeito disso. Já fiz aqui um pré-resumo de algumas informações com base em dois fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário é o MXRF11 e um fundo imobiliário também de tijolo que é o HGLG11. E aqui algumas informações que são importantes na hora de calcular o seu preço teto, segundo, é claro, o modelo de Gordon. A primeira coisa que eu preciso ter para fazer a média, né, daquilo que eu espero é uma projeção, uma média de como que foram os dividendos daquele fundo imobiliário ou consequentemente daquela ação, já que esse modelo de cálculo é utilizado também para avaliação de ações, tanto quanto fundos imobiliários. Eu preciso ter uma média de quanto que esse fundo imobiliário consequentemente me pagou nos últimos pelo menos 5 anos, né? Dá para fazer com 3 anos também, mas para ficar algo mais próximo, né, da assertividade, mas dentro de uma análise um pouco mais criteriosa, o mais sugerido é que você faça essa média de pelo menos 5 anos. O que é isso? É eu pesquisar a respeito do fundo imobiliário, no caso MXRF11 ou HGLG11, e consequentemente pegar esses dados, né? Eu já fiz aqui um pequeno resumo, né, de quanto foi pago por dividendo, de dividendo por cota por cada fundo imobiliário, o acumulado dos últimos anos, desde 2018 até o atual, que é 2023. Eu coloquei 23, mas não vamos considerar isso também, porque isso consequentemente também muda a equação. Eu posso até mostrar um pouco mais para vocês. Vamos utilizar consequentemente a média dos últimos 5 anos, de 2018 a 2018. Essa é a primeira informação que eu preciso ter. Eu fiz o mesmo procedimento tanto para HGLG quanto para MXRF11, né? A média, consequentemente, é a soma desses rendimentos dividido pela quantidade de períodos. No caso, vai ser a soma dos 5 anos dividido por 5. É uma média básica aritmética que eu tenho ali dos dividendos. E ali eu consigo ter outra informação também, que é a média de dividendo pago com base na cotação atual desses dividendos, né? Com base na cotação de hoje, qual que seria a média desses dividendos pagos? E aí eu consigo ter isso como parâmetro. E claro, o valor também do dividendo, né, do retorno estimado, o retorno que eu espero ter de acordo com minhas metas, com meus objetivos. Quanto que eu espero receber deste fundo imobiliário, por exemplo, no próximo ano, nos próximos 12 meses, já que eu pretendo investir nesse fundo imobiliário. E aí, com essas informações, nós conseguimos ter, de uma forma bem rápida, uma projeção do preço teto que eu poderia pagar por aquele fundo imobiliário. Tanto de se eu tenho uma margem de segurança, né? Se eu tenho um determinado desconto sobre esse preço teto, ou se ele, com base naquilo que eu espero, está com seu preço elevado. E para isso, consequentemente, vamos extrair. Eu já peguei aqui a última cotação divulgada dos dois fundos imobiliários, e aí vou fazer aqui a média dos dividendos dos últimos 5 anos e, claro,
um dividend yield, né, que eu espero receber desses fundos imobiliários. Por que que a média é importante? Porque com base na média, né, do que o fundo imobiliário pagou em 5 anos, consequentemente eu tenho algo mais próximo da realidade, porque um fundo imobiliário pode pagar em um único ano um dividendo mais elevado, que é o que, por exemplo, aconteceu aqui em 2022 com o MXRF11 e em 2019 também. Depois pagou um pouco menos em 20 e 21 e lá em 2018. A mesma coisa que se olharmos também os pagamentos dos dividendos, por exemplo, no HGLG11, onde ele pagou um pouco menos em 2018 e 2019 e claro, seus dividendos vêm crescendo, né? Dá para ver que houve um crescimento aqui, é bem representativo de 2020 para 2022, onde pagou R$11 em 2020, consequentemente pagou R$16,50 em 2022. Houve um crescimento desses dividendos e a média eu estou considerando também é uma soma, considerando esses crescimentos ou, no caso, uma redução que pode acontecer em 5 anos. E claro, para fazer uma conta de média, eu vou ter que somar esses 5 períodos e dividir por 5, né? Simplesmente eu vou fazer uma pequena equação, somando aqui os últimos 5 anos e vou dividi-lo por 5. E aí eu chego no dividendo médio pago nos últimos 5 anos pelo HGLG11, que foi de R$11,96. Copiando aqui para MXRF11, eu também tenho a mesma informação. Então, o dividendo médio pago por MXRF11 foi de 97 centavos nos últimos 5 anos. Eu consigo descobrir com base nessas informações também e projetar isso para o que eu espero para os próximos anos, né? De dividendo também, por exemplo, pagou 97, mas isso equivale a quanto? Em média nos últimos 5 anos, com base na cotação deste fundo imobiliário. Hoje o fundo imobiliário é cotado, por exemplo, o MXRF11 a R$10,62. Se eu dividir esse dividendo aqui pela cotação, eu consigo ter uma previsibilidade de qual seria a média desse dividendo. Pode ser um pouco mais a menos? Pode, né? Até porque o preço de cotação ele sofre variação, mas é um parâmetro que eu utilizo para definir aquilo que eu quero como meta e estar mais próximo da realidade que aquele fundo imobiliário realmente pode pagar. E aí sim, claro, na hora de estimar esse dividendo, eu também tenho que considerar outras informações, que é o que eu vou mostrar já já também para vocês. Mas vamos primeiro fazer o cálculo, né? Eu cheguei aqui a um valor, eu posso vir aqui em porcentagem, vou puxar aqui também a mesma conta e eu sei que a média de dividendo pago aqui, tanto pelo MXRF11, que é um fundo de papel, quanto do HGLG11, que é um fundo de tijolo, foi de 9% nos últimos 5 anos. Então o que eu posso pelo menos esperar para o próximo ano é que esse fundo imobiliário pague 9% também, né? Pelo menos é o que eu posso estimar. Então esse seria o meu dividend yield estimado para o fundo imobiliário. E aí, com base nessas informações aqui, eu já consigo, né, fazer uma conta, uma divisão para chegar no meu valor intrínseco ou no meu preço teto, que é uma divisão com base no que eu tenho como estimativa, no que eu espero receber, né? Eu espero receber 10% num ano em dividendos pagos por este fundo imobiliário. Então, a minha estimativa é 10%. Quanto que pagou em média? Tal, já tenho essa informação. Mas o que mais vai refletir aqui para mim é o quanto eu espero receber. No caso aqui, eu vou pôr a média do MXRF11, que já foi feito o cálculo, né, que é de 97 centavos em média, que eu espero receber, e de 11,96 estimado aqui para HGLG11. E aqui os seus respectivos preços atuais de cotação. Aí vem a outra parte da história, que é o yield estimado. Eu posso utilizar o yield que eu descobri aqui na média? Posso, né? Eu posso pôr que eu espero receber pelo menos a média do que ele paga, que é 9%. A mesma coisa para o HGLG11. Eu posso pôr aqui que eu também pelo menos espero receber 9%. E aí, consequentemente, eu já tenho o cálculo do meu preço teto, que é uma relação entre o yield estimado e, claro, a cotação, né? O retorno esperado em um determinado período. No caso, o preço teto aqui com base no yield estimado, né, que é de 9%, tanto para ele quanto para a HGLG11, eu tenho uma margem de segurança de 1,46%. Ou seja, para esse tipo de cenário, onde eu espero receber pelo menos 9% de dividendo do MXRF11, eu posso pagar o preço teto máximo nele de até R$10,78. Consequentemente, esse é o preço teto do que eu posso pagar em MXRF11. No caso da HGLG11, é a mesma coisa. Se eu espero receber pelo menos 11%, o preço teto máximo que eu poderia pagar com base neste cenário aqui seria de R$132. Ele está sendo negociado a R$156, ou seja, ele está com preço, né, acima do preço teto do que eu poderia pagar por ele, de 17,82% acima desse preço teto. Então eu já tenho praticamente
praticamente quase 18% acima do preço teto que eu poderia pagar. Porém, esse preço teto, ele sempre vai se comportar de acordo com aquilo que eu espero receber. Porque se aumentar essa porcentagem aqui, ou eu diminuir, o meu preço teto também sofre influência. Por exemplo, se eu espero receber menos que isso, 7%, tá vendo? Que o preço teto ele aumenta, porque é uma relação entre o que eu espero e o dividendo pago em média. E aí, se eu, por exemplo, esperasse receber 7% em HGLG, consequentemente, meu preço teto seria no máximo de até R$170. E ele está sendo negociado a 156. E aí, consequentemente, a mesma coisa do MXRF11. Se eu espero receber, por exemplo, o que ele pagou nos últimos 12 meses, né? Dá até para olharmos aqui. Qual foi o preço pago, o dividendo pago nos últimos 12 meses? Foi de 12,62% que o MXRF11 pagou. Se utilizarmos esse mesmo parâmetro aqui como expectativa futura, podemos também chegar a um preço teto, né? Se eu colocar aqui 12,62%, ele fala que o meu preço teto máximo seria de 7,69%, que eu poderia pagar, né, de valor intrínseco nesse fundo imobiliário para poder receber esse dividendo. E aí, consequentemente, ele estaria super mais caro agora, quase 40% mais caro do que esse preço atual. Só que existe também outra coisa que deve ser levada em consideração na hora de você definir, principalmente isso aqui, ó, o yield estimado. Mesmo que você faça uma média dos últimos 5 anos. Para que eu tenha algo mais próximo da realidade, eu preciso pelo menos que esse fundo imobiliário tenha um retorno, né, ou me pague pelo menos aquilo que acima do que a inflação ocorreu, né, da inflação do período. E consequentemente, temos este dado aqui também no IBGE. O acumulado dos últimos 12 meses da inflação foi de 5,19%. Eu preciso pelo menos ter um retorno acima disso, né? Senão, consequentemente, só o dividendo ele não paga nem o que o dinheiro, consequentemente, sofre de desvalorização. Eu não tenho um retorno nem que vença a inflação. E se eu tenho essa informação como base, eu posso esperar, estimar, né? E levar em consideração ali, por exemplo, na média, se o fundo imobiliário vai possivelmente pagar acima disso. Por exemplo, 9% é acima da inflação. O IPCA é de 5,19%. Se ele pagou 9% nos últimos 12 meses, eu tive aqui quase 4% de ganho real, que é o ganho onde eu desconto a inflação. E aí, consequentemente, eu devo levar isso em consideração também, né? Se eu quero ter, por exemplo, um retorno real de pelo menos 6%, acima da inflação, então eu tenho que considerar esses 5%. Se eu tenho, por exemplo, eu quero ter 7% de ganho real, considerando a inflação, eu teria que ter pelo menos 12% de retorno para ter esses 7% de ganho real já descontando a inflação. E claro que aí sim é a observação que eu falo, que o cálculo aqui no caso do preço teto ainda deixa essa lacuna. Outra coisa também, né, que você deve levar em consideração, esse cálculo aqui ele está fazendo uma projeção com base naquilo que eu espero com seus dividendos dos fundos imobiliários e não pelo seu preço justo, que é aquele PVP. Outra coisa que também deve ser levada em consideração. Esse cálculo aqui ele é mais uma projeção, né? É um cálculo que esse modelo de Gordon ele utiliza basicamente uma projeção de crescimento do fundo imobiliário ou da empresa. Eu imagino que essa empresa cresça e que ela me pague pelo menos uma porcentagem X no próximo ano, nos próximos 12 meses. Então, como é algo que leva em consideração sempre o crescimento, né, da empresa, o crescimento dos dividendos, ele deixa esse tipo de observação de atenção. E eu claro, levo sempre ele em consideração na hora de calcular o preço teto. E o que eu aconselho você fazer na hora de for calcular o seu preço teto? Primeiro, levar em consideração a inflação. Saiba quanto que é a inflação, né? Quanto que ela está acumulada e como que ela qual que é a projeção dela, por exemplo, para os próximos anos. Isso você consegue ver lá no relatório foco, relatório de mercado. Qual que é a projeção da inflação do IPCA para os próximos 2 anos. E aí, somar ela mais uma taxa de retorno real. E aí eu consigo ter um preço justo mais próximo e mais dentro da realidade. Porque 100% assertivo esse cálculo não é. E isso nenhum outro cálculo também vai ser nunca, né? Não temos como prever o futuro. Isso é imprevisível. Todo tipo de dado estatístico que nós temos em mão sempre é reflexo do passado ou de uma expectativa futura de algo. Mas nunca é 100% assertiva, 100% exata. Isso aí não existe. Primeira coisa que você tem que saber do mercado financeiro é isso. Não existe exatidão em nada. Pode ter sido um bom momento de um fundo imobiliário, de uma ação? Pode. No futuro pode não acontecer? Pode. Pode tanto acontecer melhor do que o que você espera, quanto pior do que o que você espera. Por isso que é sempre bom levar uma estimativa em consideração. A inflação também não posso inflar e pôr aqui uma expectativa acima daquilo que, por exemplo, na média, o fundo imobiliário sempre pagou. E aí, antes de fazer essa análise para querer investir nesse fundo imobiliário, também eu posso levar em consideração essa média, né? A média foi de 9%, mas como que foi a rentabilidade em média dos últimos 5 anos? Como que a inflação se comportou nos últimos 5 anos? Esse fundo imobiliário venceu a inflação ou não? E isso é outra coisa que é importante levar em consideração. Não é um modelo tão exagerado assim, tão complexo, é algo bem simples, né?
O principal sentido de usar o modelo de Gordon é quando você imagina, idealiza uma projeção mais otimista do mercado financeiro. E aí, todo modelo também de cálculo também tem uma falha que, consequentemente, não vai dar 100% de assertividade, né? Porque é aquilo que eu falei, não tem como prever o futuro com 100% de exatidão. Mas é um modelo muito utilizado e bem fácil assim de ser idealizado e projetado para que você tenha um preço base ali daquilo que você deseja pagar por uma ação ou por um fundo imobiliário. O cálculo é o mesmo, sempre levar em consideração a média e, claro, o cenário atual que nós estamos vivendo, né? As expectativas futuras também, para ter ali um modelo, um preço teto mais próximo daquilo que você realmente deseja receber e também que você deseja pagar por um fundo imobiliário. Se esse vídeo te ajudou, eu só peço que você deixe o seu gostei, deixe seu comentário, né? O que você tem a respeito, se você já conhece o modelo de Gordon, você gosta desse modelo, ou se você tem alguma crítica a fazer também, deixe aí nos comentários que eu vou estar lendo depois. E claro, vou dar um feedback para vocês e qualquer outra coisa que você também tem a respeito, né, do mercado financeiro, traga a sua experiência, compartilhe ela comigo, que eu também tenho muito interesse de saber a sua opinião a respeito. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.